Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos compartilhamos assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, cartões de crédito, programa de pontuação, milhas, tudo aquilo que de certa forma impacta no seu dinheiro. Assim como na semana passada que conversamos ali sobre 3 ações, eu gostaria de continuar esse estudo aí semanalmente e hoje eu trago mais 3 ações para a gente dar uma olhada no panorama geral desses ativos. Venha comigo. Pessoal, já estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, então, e dando continuidade aqui só aos estudos que estávamos fazendo na semana passada, falamos sobre Magalu, Magazine Luiza, Vale e Cielo. Vamos dar uma revisada como que essas 3 análises que fizemos na semana passada se comportaram. Dando uma olhada aqui em Magalu, então Magalu ela estava dentro de um canal de alta, né? Se a gente pensar no curto prazo. E essa semana fez uma barra de venda bem forte, né? Então tá dentro do canal ainda, porém é um sinal de alerta. Eu achei que ela corrigiu demais, ela não precisaria ter corrigido tanto, né? Ela poderia ter vindo aqui até essa linha aqui, mas ainda está dentro desse canal. Continuo monitorando e espero que ela desenhe alguma coisa que nos dê sentido nos próximos dias. Então, ou ela gere uma barra para baixo, uma barra de venda aqui, ou ela comece a mostrar um pouco de força. Demonstrou, né, fez aquele recuo que tínhamos conversado na semana passada, então, dentro dos conformes, foi um recuo um pouco grande, né? Vamos acompanhar para ver se ela vai nos dar sinal de alta ou de baixa. Por enquanto, não tem muito o que fazer, né? Vamos acompanhar. Se você está comprado, se está vendido, era bom dar uma regulada ali nos teus stops, porque pode ser que venha ali uma queda mais acentuada. Talvez aqui um stop nessa linha aqui seja interessante. Então, importante acompanhar, tá? Vamos olhar aqui para Vale. Vale também deu uma recuada, né? Então, estava dentro de uma congestão. E aí, aqui eu estou olhando o gráfico semanal, tá? Então, ele estava no gráfico semanal dentro de uma congestão. E aí, produziu aqui 2 semanas de alta e essa última semana também uma queda forte, né? Então, não entrou ainda, né? Não retornou ao canal que estava, porém, precisamos ficar de olho. Vamos dar uma olhada no diário. Se a gente olhar no diário, está um pouco melhor, né? Então, não chegou a entrar dentro do canal ainda, porém, precisamos monitorar aqui para ver se ela vai mostrar força. Assim como Magalu, né? Apesar do canal de Magalu já estar no canal de alta, ali no semanal, Vale, aqui no diário, ele apresenta aqui uma congestão e se ele retornar, se Vale retornar para dentro desse canal aqui, aí teremos que esperar uma nova oportunidade. Né? O que queremos aqui, ela não pode voltar aqui para dentro. Queremos que ela faça aqui, seria agora aqui uma nova continuidade de alta, né? Não pode demonstrar fraqueza aqui agora. Cielo continua ainda forte, né? Essa semana, apesar da bolsa dar uma boa recuada, ela se manteve ali. Acredito que ainda está nesse processo de congestão, então se você está dentro desse ativo, né, não vejo motivos aqui para sair, pelo menos graficamente não tem nos dado nenhum sinal. Agora, se ela romper aqui essa linha superior, também fica mais interessante, né? Seria legal se ela produzisse um candle de alta aqui e nos dando um sinal de força, e aí trabalhando, né? Ela passando dessa linha, o ideal seria ela trabalhar acima dessa linha aqui para nos dar mais oportunidade de compra. No semanal, Cielo está bem bonita, acho que é um dos ativos mais fortes que temos aí hoje no Ibovespa.
Se vocês olharem aqui desde começo do ano aqui, né, que ela estava nessa congestão, aqui embaixo, estava trabalhando aqui nessa congestão, depois que superou esse ponto aqui, não voltou mais. Então, virou num zigue-zague ascendente e agora está dando ali mais uma distribuída. Vamos acompanhar. Acho que é um ativo bom para ficar de olho aí. Para essa semana, eu queria olhar com vocês o índice do Ibovespa. O Ibovespa, semana retrasada, produziu um movimento interessante, né? Saiu daquela congestão, produziu uma barra forte, porém ele retornou, né? Essa semana fez um recuo bem feio, né? Vamos ver quantos por cento aqui que ele devolveu. Menos 4% aí. Então é uma barra forte, veio com volume. Dentro do Ibovespa temos que monitorar, né? Com certeza deve ter ativos em tendência de alta, porém também muitos devem estar na tendência de baixa e a gente pode operar na venda. Tem duas formas de você operar na Bolsa de Valores, né? A primeira é você comprando um ativo, então você já tem o dinheiro, você vai lá e compra, então você tem a tua conta na tua corretora, faz lá e compra, ou você não tem o ativo, mas você quer operar de forma vendida, apostando na queda desse ativo. Por exemplo, vamos pegar aqui um ativo que está numa tendência de baixa, né? Espaço Laser. Então, o Espaço Laser, se nós pegarmos aqui o gráfico semanal dele, há muito tempo que ele já vem debandando, né? Só queda. E aí o que acontece? Você faz uma análise em cima desse ativo e você verifica que é possível operar vendido. E aí como que você faz? Você tem que colocar uma ordem lá na sua corretora de venda. Ou seja, eu quero vender algo que eu não tenho. E o que vai acontecer? Então, muitas corretoras você vai precisar alugar o ativo. Então, eu vou lá e alugo de alguém que tenha Espaço Laser e faço a venda desse ativo que eu aluguei. Depois de um determinado tempo, você recompra esse ativo e aí devolve para a pessoa que você tinha alugado. Então, essa é a operação de venda que você faz. Então, você paga esse prêmio, esse aluguel, para quem está disposto a te alugar. Geralmente, é quem vai ficar posicionado no ativo por mais tempo. Então, essa pessoa, de certa forma, ela consegue gerar um pouco mais de recurso através dos aluguéis. Então, ela aluga essas ações. Quem aposta na queda, pega essas ações para vender, paga esse aluguel para quem está cedendo e depois ela recompra para fazer a devolução. Então, o Ibovespa, se olharmos aqui um prazo um pouquinho maior, ele não está numa tendência ainda definida, né? Então, ele veio aqui do coronavírus, aqui em 2020, ele deu essa recuperada, né? Porém, aqui, depois começou esse zigue-zague até que descendente. Então, se olharmos aqui, essa linha aqui, ela já é superior à anterior, é inferior à anterior, então isso nos demonstra um sinal ainda de fraqueza. Porém, olhando um pouquinho mais para o curto prazo aqui, temos aqui uma congestão que pode nos dar alguns sinais aí dentro de algumas cestas de ativos, lógico. Preparei aqui alguns para a gente dar uma olhadinha. Queria começar com o Home 3. Home 3 estava também, né, olhando o gráfico semanal, dentro de um processo de consolidação. Então, é aquilo que falamos, né, na semana passada. Então, o pessoal compra e vende dentro de um range de valores. E agora, no mês passado, ele fez essa barra forte de força de compra, né? E jogou o preço lá para cima, e onde tem se mantido, né? Leves recuos aqui semanais, porém ainda está operando bem acima dessa congestão. Se olharmos o gráfico diário, aqui a gente vê que ele está numa outra congestão, porém aqui a gente verifica que temos alguns sinais que, se ele superar, por exemplo, essa linha, fica interessante para compra.
Então, um ativo também para ficarmos olhando, né? Ele fez essa escalada bem forte aqui no mês passado e agora ele está consolidando. Tem alguns setups aqui que podem ser trabalhados e os setups, muitas vezes a gente não sabe o quando comprar ou quando vender, né? Então, eu gosto bastante de um setup que eu aprendi do Larry Williams, que foi um dos trades mais famosos aí da história, depois vocês pesquisem lá. E ele tem alguns setups que ele usou para ganhar muitos prêmios no passado em competições de trade. E um deles é o 9.1, 9.2 e 9.3. Então são os três mais conhecidos e que podem ser aplicados, né? Então, a Home 3 por enquanto não tem nada para a gente, a não ser o monitoramento e a superação dessa barra superior. O sinal de entrada, lógico, né, passou, então depois que ela saiu dessa congestão, nós teríamos uma compra aqui na superação dessa máxima. Então, com a média móvel de 9 períodos apontada para cima, poderíamos ter comprado essa superação desse candle aqui. E aí, se tivéssemos comprado a superação desse candle aqui, hoje nós estaríamos ali com 10% de lucro. Então, teria um setup bem interessante, que após ele sair dessa congestão, ele demonstra essa barra de força e aí ele vai embora. Olhando aqui um outro ativo que nós temos para olhar, queria compartilhar positivo. Positivo também, consolidação, né? Então a gente vê que muitos ativos estão nessa faixa de consolidação, porém eles podem nos dar boas oportunidades. Aqui no gráfico diário de positivo, né, verificamos que então ele subiu nos últimos meses, uma forte alta, né, dos preços, e agora ele está consolidando. Mesma questão que os demais que conversamos, né? Se ele superar essa linha aqui de cima, pode dar uma boa entrada. No momento, não vejo muito o que fazer, né? Ele pode, inclusive, perder essa linha de resistência e tentar buscar lá embaixo aquela outra linha. Então, é um ativo para a gente estar monitorando. Se ele perder aqui, ele vai vir provavelmente nessa outra linha de resistência, que está acima aqui desses preços, ou ele pode superar e aí pode dar compra passando aqui das linhas dos 13,44. E o outro ativo que podemos trazer aqui, pessoal, é Itaú, TUB4. Tá bem legal também, né? Eu acho que dentro do setor financeiro é um dos que está mais forte. Se olharmos aqui no gráfico diário, vemos que ele já está operando aqui acima dessa linha de congestão. Então tá interessante, eu acho que é um dos bancos que estão mais fortes. E o que nós temos aqui? Temos um recuo próximo da média de 9 períodos, dando alguns sinais para a gente de setup. Então, o setup 9.1 do Larry Williams, que eu havia comentado, como que ele funciona? Então, vamos recuar aqui um pouco esse arquivo. Trazendo aqui como que funciona o setup 9.1. Quando a média, então o setup do Larry Williams sempre trabalham com a média de 9 períodos. Como que funciona? Então essa média é a linha amarela que eu coloquei aqui no gráfico e ela pega o fechamento do candle. Então ela sempre trabalha com a linha de fechamento do candle e vai criando uma média. Para o Larry Williams, o que ele considera? Essa linha de 9 períodos um fator de decisão para algumas estratégias. Como que funciona a 9.1, né? Setup Larry Williams 9.1. Se você procurar no Google aí, você vai achar bastante. Como que funciona? Então eu tenho um gráfico de queda, né? Então uma operação de vendas aqui acontecendo e num determinado momento, por exemplo aqui, né? Então vemos aqui que é uma queda e aqui nesse candle aqui, vamos dar um zoom aqui. Nesse candle aqui, ele muda o sentido da média. Então, essa média que estava operando numa queda, então pode olhar aqui uma queda, 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 e aqui ela passa para cima. Então, aqui ela sai com uma ascendente. Nesse momento, o setup do Larry Williams, o que diz?
nesse momento você pode tomar posição na superação deste candle. Então, no dia seguinte, nesse dia aqui, por exemplo, né, nesse dia, por exemplo, você vai comprar se tiver superado esse candle aqui, esse candle anterior. Comprou? Você comprou ele, beleza, e você vai carregar a posição até atingir o teu nível de saída. E aí você pode fazer a tua saída por várias estratégias. Uma das estratégias também é a questão do Fibonacci. Então, a gente pode traçar um Fibonacci em cima desse candle aqui e sair com 200%. Então, por exemplo, comprando a superação dele, o alvo seria lá em 23,51. E o stop, quando é que eu sairia dessa operação? Quando ele perdesse, porventura, esse fundo desse candle de referência, que foi a referência para a nossa entrada, que está aqui na casa dos 22 e 24. Então, se vocês olharem esse gráfico, ele em nenhum momento perdeu, né, essa linha de essa linha de stop, e quem estava posicionado, né, só está ganhando dinheiro. Pelo setup, você sairia com 200% aqui da linha de Fibonacci, sairia com 23,51. Porém, você sempre tem que fazer uma análise do ativo, porque pode ser que esse ativo tenha uma perspecção de alta, e aí você não precisa liquidar toda a sua operação. Você pode carregar isso por um prazo maior, né? E quem fez isso nesse ativo, por exemplo, iria sair só quando ele demonstrasse fraqueza. Talvez aqui, né? Talvez aqui nesse candle, que foi um candle de maior volume, né? Que aí poderia ter sinalizado alguma saída. Porém, se a pessoa foi perseverante, foi analisando e acompanhando, poderia estar carregando muito bem até hoje. Tem o setup 9.2 e 9.3. Esses eu vou comentar numa outra oportunidade. E acredito que eram esses três os ativos que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria só tratar do dólar, né? Então, se pegarmos aqui o dólar versus o Brasil, versus o real brasileiro, nós temos aqui uma análise da moeda, né? O que acontece? Está num processo de consolidação aqui, né? Então, estamos nesse processo aqui. E o que acontece? Por que eu quero compartilhar isso aqui com vocês? Porque, de certa forma, o índice do Ibovespa, as ações no Brasil, elas estão, de certa forma, relacionadas às ações lá no exterior. E, como sabemos, né, ainda lá no exterior está vindo agora uma inflação, taxa de juros mais alta, tudo isso pode estar prejudicando esse mercado e, consequentemente, pode estar repercutindo aqui no nosso Ibovespa, no nosso Brasil. Se olharmos para o dólar, né, ele está dentro dessa conjecção entre 5 e 5,40 e não demonstra nenhum sinal de que possa estar vindo uma onda muito forte. Porém, se olharmos o índice do DXY, que é o índice do dólar frente às outras moedas, vemos aqui que o dólar realmente ele tem aumentado de preço significativamente. Então, o que acontece? O dólar está muito forte, né? E o Brasil, como a gente acabou de ver ali no outro gráfico, ele está conseguindo manter o mesmo preço. Então, o real ele também está muito forte, né? De qualquer maneira, eu acho que vale esse olhar para o cenário externo, porque pode sim ter uma crise um pouquinho mais aguda e isso com certeza vai repercutir em todos os mercados. Então, é importante sempre olharmos ali tanto o índice Ibovespa quanto, né, as moedas comparativas de dólar, real e o índice DXY, que ele mostra um cenário um pouco mais global. Eu acho que é bem legal a gente ter esse conhecimento, né? Eu acho que era isso, pessoal. Então, eu queria compartilhar com vocês essas três opções. Deixa eu voltar aqui só na outra câmera. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Agregado algum conhecimento para vocês. Para mim, como eu já falei nos primeiros vídeos, né? Isso é um exercício, né? Para praticar tudo aquilo que eu tenho estudado e, se Deus quiser, até o ano que vem, pegar as certificações ali de CNPI, que é o objetivo, né? Para ser um certificado, para ser um especialista certificado aí na parte de finanças.
Se você gostou, né, deixe seu curtir, seu like aí, comenta, coloca nos comentários uma ação que você quer ver, um tipo de operação que você não entende. Então, eu tenho conhecimentos ali com operações de derivativos, opções, mercado futuro, né? Então, tem muitos assuntos que podemos tratar nesse canal, mas eu preciso que vocês coloquem nos comentários o que vocês querem ver tratando-se de renda variável, né? E também de renda fixa, que é um assunto que também está bem alto agora, principalmente com o aumento dos juros. Isso pode ter muita referência para você, porque você pode ter bons ganhos. Certo, pessoal? Compartilhe, né? Envie lá no grupo da família, para os seus amigos, para quem você acha que é interessante. E ficamos aqui. Até a próxima. Aquele abraço.